Pessoal, só explicando mais uma vez, esses áudios, esse assunto aqui é do ano passado. Eu estava bem afiado em relação ao modernismo, porque eu estava lendo esse assunto. E, e aquela mania de perfeccionista, tá? Eu sou perfeccionista. Eu fico muito chateado comigo mesmo quando eu esqueço de passar algum assunto a mais em relação àquele conteúdo para os alunos, né? Quando eu esqueço, quando eu passo ele incompleto, eu fico me cobrando muito, né? Então, isso aqui é só mais uma garantia de que eu não vai esquecer nenhum assunto um assunto interessante que eu possa passar para vocês, tá bom? O livro, ele traz somente uma páginazinha em relação a Vila Lobos, né? Vila Lobos é um assunto, nossa, é, pena que eu não conheça a cultura, música clássica o suficiente para falar em detalhes com relação a Vila Lobos, né? Mas Vila Lobos é um cara assim sensacional, tá? Reconhecido mundialmente, respeitado mundialmente, tá? Então são dessas pessoas aqui que a gente deve ter orgulho, sabe? E falar e enaltecer, coisas assim, tá? Modernismo, esse conceito, esse nome, ele é um tanto perigoso. Eu já falei para vocês em outras aulas, ele é um tanto complicado, porque os brasileiros, eles iam até a Europa estudar arte propriamente, e eles chegavam ao país com esse conceito, estamos trabalhando modernismo, só que esse conceito modernismo era um tanto estranho e até errado, porque o modernismo na Europa já havia acontecido, né? Quando vocês estudarem no ensino médio as vanguardas europeias, né? Quando vocês estudarem concretismo, surrealismo, esse termo, inclusive, ele veio até para o nosso diálogo, né? Para o nosso vocabulário, quando a gente diz, isso é surreal, não sei o que, é uma coisa que, sei lá, é quase de sonho, né? E é porque os meninos estão colocando lá a presença, né? A gente tem que tomar muito cuidado em relação a esse conceito, né? Os brasileiros, os artistas brasileiros chamavam de modernismo, só que esse modernismo já não era tão mais moderno, né? Mas pra cá pegou e serviu, tá? Porque pra cá era de fato quase que um modernismo mesmo, era um rompimento, era uma quebra com essa dependência da cultura europeia, né? Então eles renegavam José de Alencar, eles renegavam até Machado de Assis, eles renegavam, tá? Então eles tentavam trazer coisas que já haviam trabalhado, como por exemplo, com a cultura local, por exemplo, o tema do índio, né? Lá no romantismo havia sido trabalhado, eles tentavam trazer, mas de uma forma diferente, eles tentavam deglutir e trazer de uma forma diferente, né? Então, a cultura popular, a cultura das pessoas mais humildes, o negro, o indígena, o pobre, né? Eu tenho um quadro ali Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Ali na minha sala, eu tenho um quadro que ele é dessa época aí do modernismo, né? Oswald de Andrade, ó. Eu estou lendo esse livro tá lá na sala. É da época do modernismo, né? É um livro que, de início, é uma confusão, ele não traz vírgula, ele não traz ponto. Era uma forma experimental e diferente de você escrever, né? E esse cara aqui era um dos caras que presidiram, digamos assim, esse movimento, né? Oswald de Andrade. Deixa eu ver o que é mais. Tem algumas fotos aqui curiosas. Pronto, é esse quadro aqui, tá, gente? Deixa eu ver se eu abro o quadro. Pronto. De um cara chamado Cândido Portinari, tá? Outro artista do modernismo brasileiro, que veio do modernismo, um cara respeitabilíssimo no mundo todo, tá? Eu sou fã desse cara.
E olha, ele não trata das questões assim da elite, o heroísmo, essas coisas assim mais sublimes, né? Ele traz as coisas populares mesmo, né? Isso aqui era o descobrimento da terra. Que terra? O Brasil, né? Você vê aqui as caravelas, você vê aqui o povo mais humilde, pobre, né? No campo, puxando as cordas, né? Coisas desse tipo, e por aí vai. Você vê coisas assim bem mais humildes. Não dá pra gente trabalhar aqui, né? Você vê aqui o barco, você vê outras pessoas aqui plantando outros tipos de grãos, né? Aqui uma mistura de várias culturas, mais culturas nacionais e culturas populares. Era essa palavra que eu estava procurando, culturas mais populares. E o modernismo ele se emprega muito nisso, né? Você tem ali a Tarsila do Amaral, você tem o Laçar Segalo, que foi ele quem deu esse pontapé inicial, não na semana de 22, mas em 1917. 1917 foi ele que fez uma exposição que de fato trouxe isso, né? Muito interessante esse assunto, gente, muito interessante. E vocês vão ver esse assunto. E olha que esse livro de arte, já é a segunda vez que ele fala de modernismo, né? Ou pelo menos de modernistas, né? Eles falaram da Tarsila do Amaral, lá na página 32, Tarsila do Amaral. Um dos ícones, era a esposa daquele escritor Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral. Eu ainda vou comprar um quadro desses, né? Ah, professor, aquele quadro ali é original? Lógico que não, né, gente? Um quadro daquele ali se duvidar, ele é mais de R$ 1.000.000, né? Aquele ali é uma réplica, né? Uma das coisas que cada vez eu olho para aquele quadro ali, mais apaixonado eu fico por ele. É uma réplica, né? Réplica é o quê, professor? É uma cópia. Mas não é uma cópia que se possa dizer clandestina, tá? Essas cópias desse tipo aí, elas são autorizadas, tá? Então, eles pegam o desenho, eles usam o mesmo material como se fosse de quadro mesmo, aquela lona, né? Só que eles usam certamente uma impressora 3D, né? É autorizado, tá? Inclusive tem loja, CNPJ, tudo bonitinho, tá? Eu não comprei no Mercado Negro, não. Podem saber que o professor de vocês não faz coisas erradas, tá? Deixa eu ver esse último áudio aqui para ver se eu estou esquecendo alguma coisa de passar para vocês. Não sei se há alguma relação entre eles, mas eles são do mesmo movimento, eles faziam parte da mesma geração. Eu vou falar nesse áudio aí de um cara chamado Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, eu tenho um livro dele aqui, é um dos maiores poetas, se não o maior poeta do Brasil, tá? Para muitos é Drummond, talvez Manuel Bandeira seja insuperável. Eu tenho um livro dele aqui, só um minuto. Eu tenho uma coletânea desse cara aqui, ó. São 5 livros. São 5 livros dele. Eu achei essa raridade na internet. Vocês já viram que eu sou compulsivo com livros, né? E esse cara aqui, ele começou a trazer esses temas mais simplórios para o poema. Porque os poemas, eles falavam de deuses, falavam de amor, falavam de heróis, falavam de coisas assim mais sublimes, né? Mais da elite. Esses caras aqui do modernismo, eles começaram a falar de coisas mais simples, né? Por exemplo, Manuel Bandeira, ele fez
Ele fez um poema do barulho de um trem. E provavelmente há uma relação aí entre esse poema com o Villa-Lobos, com essa música do Villa-Lobos. Eu vou colocar esses links aí para vocês na aula, tá? Mas vamos ver o que eu falo aí nesse áudio. Não sei se há alguma relação entre eles. Primeiro, e é aí que entra a arte do grande compositor, porque ele pega um tema simples, questão do trem, né? O trem que ele sai das grandes capitais litorâneas e vai pelos interiores desse país, né? E ele usa toda uma orquestra sinfônica para fazer com que esses instrumentos eles reproduzam o barulho de um trem. E não só um barulho puro e simplesmente do trem, mas o trem subindo e descendo morros, passando pelo litoral, por serras, enfim. É muito, mas muito bacana essa composição e ela é muito respeitada no mundo inteiro, tá, gente? Não sei se há alguma relação entre eles, mas eles são do mesmo movimento, eles faziam parte da mesma geração. Heitor Villa-Lobos, ele, não sei, aí é uma questão de pesquisa, né? Talvez ele tenha alguma relação com outro compositor, mas aí na poesia, chamado Manuel Bandeira. Manuel Bandeira ele fez um poema que ele também é super reconhecido e ele inclusive foi musicado também, tá, gente? Agora lembre-se que há uma divisão aí. Canção popular são essas canções, são essas músicas que hoje nós ouvimos, né? Que tem sempre uma letra e ela pode, e normalmente ela vem acompanhada de instrumentos, enfim. Mas você faz uma divisão entre música popular e a música clássica, né? A música clássica, embora você tenha um tema, tem toda uma história a ser contada, ela é muito mais instrumental, né? Em sala a gente poderia falar mais a respeito disso, mas a poesia clássica, grega, latina, ela era musicada pelo tamanho da nota, notas longas, notas curtas, a posição em que elas se encontravam no poema. O próprio poema tinha musicalidade. A poesia ela foi perdendo musicalidade, por isso que entraram as questões das rimas, por exemplo, para dar musicalidade aos poemas que foi se perdendo. O Heitor Villa-Lobos ele conseguiu, através da música instrumental, de certa forma também contar uma história, né? E isso é clássico, né? O Manuel Bandeira ele compôs um poema. E esse poema, anos depois, ele foi musicado pelo grande Tom Jobim. E, enfim, há várias versões. Essa daí que eu acabei de postar é uma versão dele com o Milton Nascimento, tá? Então, tem ou não tem uma relação lá com o trenzinho do caipira? Pode ter. Manuel Bandeira também, ele gostava muito de falar dessas coisas interioranas, né? Fica aí. E Manuel Bandeira e Heitor Villa-Lobos são da mesma geração. Olhem isso, né? Eu vou ler aqui para vocês esse poema do Manuel Bandeira. Café com pão, café com pão, café com pão. Vixe Maria, que foi isto, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim, voa a fumaça, corre cerca. Aí seu foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Isso é ou não é musicalidade? Eu falei para vocês aí nesse áudio, e já falei nas aulas lá da Ilíada, a própria poesia, ela trazia musicalidade, né? As letras, os iambos, tudo mais, ele trazia uma musicalidade. Então, quando você ia apresentar a Ilíada, o Rapsódio ia apresentar a Ilíada, você tinha pessoas cantando. Você tinha crianças, né, ou adolescentes cantando e dançando, e você tinha toda uma musicalidade por trás, mas você cantava, né, os versos. A poesia foi perdendo isso com o passar dos séculos, tá? Foi perdendo. A rima é um instrumento pobre, por muitas pessoas dito isso, porque há músicas que trazem a rima, né? O que é a rima? É lá no final dos versos você trazer versos ou coisas muito próximas, né? Você trazendo a musicalidade.
o cordel, ele traz isso. Deixa eu fazer uma pausa e eu encerro esse assunto.